Caô cabecile, molo xire, mojibal. Caô cabecile, molo xire, mojibal. Molo xire, mojibal. Caô cabecile, molo xire, mojibal. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, eu segue royal. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, eu segue royal. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, eu segue royal. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, eu segue royal. Caô, Cabecile, caô, cabecile, Xangô, cabecile. emolo, xirei, mojibal. Caô cabecile, molo xire, mojibal. Molo, xirei, mojibal. Caô cabecile, molo xire, mojibal. Molo, ni caô, Cabecile, caô, cabecile, Xangô. cabecile. Boa noite a todos, sejam bem-vindos nesta noite de quinta-feira, noite esta que estamos trazendo a vocês mais um programa Batuque Seus Encantos e Rituais. Meu agô aos mais jovens, meu agô aos mais velhos, meu saravá, para quem é no saravá, meu salve a Umbanda, Laroielo, Pandê, Mojubá Exu, para quem é da feitor de Exu. Hoje teremos mais uma vez alguns temas aqui que são pertinentes. Tivemos na quinta-feira passada uma data especial para nós umbandistas, nós que praticamos a Umbanda. Tivemos ali um dia que é homenageado às linhas de pretos velhos. Corrente essa que muitos entendem ser apenas uma corrente única, mas ela tem vários segmentos dentro da Umbanda. Pretos esses que vieram com seu conhecimento, com esta Umbanda que tem uma origem no continente africano, esta Umbanda que nos remete a uma prática espiritual onde o negro traz a sua magia, seu conhecimento. Umbanda essa que praticamos nas terreiras aqui no nosso querido Brasil. Então, a todos, sejam bem-vindos a mais esta quinta-feira, mais esse programa junto conosco. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado. Vou passar aqui a palavrinha para minha filha Ana Cláudia. Vai se apresentar como sempre, dá a palavrinha dela. Boa noite a todos. Bênção, Pai. Pai te abençoe, minha filha. A bênção dos meus padrinhos, a bênção dos mais novos, dos mais velhos, enfim, a bênção de todos aqueles que aqui estão nos assistindo para mais um programa, Batuque Seus Encantos e Rituais. Então, pessoal, quem tiver interesse para que o Pai os oriente no jogo de búzios, tem que compartilhar o nosso programa. Hoje só vai ser aceito os compartilhadores do programa para poder passar a orientação espiritual do jogo de búzios. Então, tem que compartilhar, mandar o seu nome completo, sua data de nascimento e o assunto a qual gostaria de ser orientado, certo? E também lembrando de curtir a nossa página Cabe Reino de Xangô, certo? Hoje temos diversas perguntas, como o pai falou, e o pessoal que tiver dúvidas e curiosidade também quiser enviar através dos comentários a sua dúvida ou a sua pergunta, pode estar nos enviando, certo? Então, pai, vamos começar as perguntas? Vamos, minha filha. Mas, primeiramente, certo, eu gostaria aqui de dar meu beijo para Mari de Oiá, Kika Micael, um grande beijo. A Vera Lúcia Facine Vieira, minha filha, grande beijo. Maria Edelma, Eduardo Castilho, Eduardo, Chico Silveira, ô Chico, grande beijo. Pai abençoe. Adriana Oliveira, sempre presente nas nossas noites de quinta-feira. Mariana Molino, Jéssica Cuidados e tantos outros, né, minha filha? É verdade. Sabendo que o programa é feito para vocês. Muito obrigado pela sua participação. É verdade. Importante também a interação de todos, o pessoal que quiser também estar compartilhando o nosso programa para que chegue no maior número de alcance possível. Porque, como a gente sempre fala aqui, né, o Pai Paulo faz esse programa especial para todos nós.
Pai, como o senhor dissesse no início do programa, nós tivemos na quinta-feira uma data motivar os pretos velhos. Então, hoje a gente vai fazer algumas perguntas sobre esse povo, a qual eu amo muito e tenho certeza que tem muitos aí que estão nos assistindo que também tem muito carinho. Em que correntes os pretos velhos trabalham? E quais são os seus símbolos, pai? Primeiro, o Saravá, minha licença, lembrando, pessoal, os pretos velhos é uma vertente espiritual oriunda de um continente africano. Lá, em uma região próxima ao Congo, dentro do Saara, existia uma corrente tribal que se acreditava nas manifestações da natureza. Quando esses negros saem de sua terra natal, nem todos vieram como escravos, nem todos vieram e nem todos são negros que estiveram dentro de cativeiros. Muitos são negros que vieram pelo comércio, outros vieram com o conhecimento vindo desse continente, com as práticas espirituais desta região. Então, quando nós falamos sobre pretos velhos, quando nós falamos sobre correntes de pretos velhos, estamos falando de divindades, de entidades que assumiram o seu papel dentro da linha de Umbanda, incorporando em médiuns dentro da linha de Umbanda, para trazer o respeito, trazer o amor, trazer fé, nos ajudar com seus aconselhamentos, com a mandinga, com a sua magia, com a sua sabedoria das benzeduras, com a sua sabedoria de como lidar com a magia para a cura do corpo físico, do corpo espiritual e também do corpo mental. Dentro da linha de Umbanda, nós temos correntes específicas. Nós temos uma linha chamada a linha de Nanã, a linha aonde os mais velhos estão representados ali, trazendo o conhecimento, a magia, a sabedoria. A linha de Nanã, pretos velhos, vem a esta vertente, a esta corrente espiritual, para professar, para nos trazer a sua mensagem de respeito e carinho. Nós temos uma linha chamada linha de Abaloaê, Atotô, uma linha dos mais sábios, dos mais velhos, dos mais antigos, aonde pretos velhos também vêm sobre esta irradiação, nos trazer a cura, nos trazer a magia dos benzimentos, a sabedoria de como lidar com esta energia, de como lidar com essas várias formas de atuação e de trabalho. Então, basicamente, pessoal, as linhas de Nanã, na linha de Umbanda, e nas linhas de Abaloaê, de Atotô, nas linhas de Preto Velho. Temos uma corrente, todos sabem, que a Umbanda se submete muitas vezes a irradiações, a planos específicos, aonde correntes de caboclos, correntes indígenas atuam nos campos vibracionais. E tem os pretos velhos que atuam sobre este governo. Então nós teremos pretos velhos atuando no campo da conquista, no campo da ordem, no campo da lei, no campo da saúde, no campo da comunicação, em vários campos. A partir daí, essas entidades de luz assumem o seu papel. Muitos chegam na terreira com um comportamento de um preto mais velho, de uma preta mais velha, mais antigo. Outros menos encurvados, que são os nossos tios, as nossas titias, os tios e as tias, que também incorporam as correntes de preto velho, trazendo sua sabedoria, trazendo a sua magia dentro das nossas sessões. Os símbolos dos pretos velhos, pessoal, estão relacionados basicamente ao seu campo de atuação. A bengala, que representa a curvatura, o peso da responsabilidade e os anos de aprendizado de vivência. O cachimbo, utilizado para impregnar o ambiente, impregnar o corpo físico daquele aparelho, para que o preto velho possa atuar nesse campo específico. Nós temos a tesoura, utilizada nas mandingas, utilizada nas benzeduras. Nós temos o arruda, tão importante nos trabalhos de pretos velhos. O cigarro de palha, que lembra a queima desta folha para liberar energia, e essa energia harmonizar o ambiente e harmonizar o corpo físico, sempre enrolado
numa palha de milho, porque representa uma coisa mais humilde, uma coisa mais simples, trazendo as suas características para dentro dos terreiros. Ali se serve, para as linhas de pretos velhos, vários elementos, entre eles aqueles que se entende, que estão relacionados a um comportamento enquanto seres encarnados, alimentos muitas vezes elaborados dentro de um contexto de uma época. Então era muito comum o bolo de fubá, o bolo de milho, era muito comum. Era muito comum a utilização de alguns elementos como o amendoim. Aí se passa a elaborar na sua ração, elaborar na sua alimentação daquele negro, esses alimentos. Quando essas correntes atuam sobre esse campo de vibração, se utiliza para agradá-los esses elementos. Elementos mais compostos com uma coisa mais rudimentar, mais antiga, mais simples. Porque é isso que o preto velho lembra, é isso que o preto velho nos traz. Quando nós falamos sobre pretos e pretas, pretos velhos, pretas velhas, nós estamos falando sobre origem, nós estamos falando sobre ancestralidade. É aqueles que nos trouxeram o conhecimento, a forma correta de utilizar os instrumentos e os elementos mágicos para atuar, para se trabalhar dentro da corrente da Umbanda. O preto velho, carregado de sabedoria e de conhecimento, vem às terreiras para compartilhar conosco a sua forma de ser, o seu aprendizado, a sua energia, as suas bênçãos. Então, os elementos são esses. As suas correntes de trabalho estão relacionadas aos mais antigos, aos ancestrais, aos mais velhos. Por isso, na Umbanda, eles são incorporados às correntes dos mais antigos. Porém, lembrando que pretos velhos trabalham sobre também as regências dos caboclos, dos guias e protetores. Então, cada um vai ter a sua ferramenta, o seu instrumento, conforme a origem naquele médium, na corrente espiritual daquele médium. Tá bom, minha filha? Perfeito, pai. Então, pessoal, continue compartilhando o nosso programa, né, com seus amigos, para que essas mensagens, para que esse conhecimento que o pai Paulo nos passa, seja transmitido a todos. Então, pai, por que os pretos velhos trabalham com algumas ervas específicas? E qual a importância dessas ervas? Primeiramente, né, minha filha, vamos lidar e saber que, quando nós falamos de pretos velhos, estamos falando sobre ancestralidade. Respeito ao ancestral, respeito à origem. A forma como aquele ancestral transmite o seu conhecimento, a sua magia, e desta forma, incorporando esta magia às práticas locais, aos elementos que são pertinentes àquela região e àquela localidade. Muitas pessoas, às vezes, confundem em ancestralidade, acreditando que a pessoa que é de religião, ao desencarnar, ela passa a ser um ser ancestral. Ela passa, sim, a incorporar um campo vibracional. A ancestralidade é quando existe uma origem e esta origem alcançou, por seus méritos, alcançou, pelas suas práticas, um nível, uma graduação espiritual, aonde ele passa a transmitir do mundo espiritual respostas, comunicação, energia, vibração, e a esse ser, dentro da Umbanda, ele passa a ser reconhecido como um ser ancestral. Quando nós temos esses elementos dentro da Umbanda, a Umbanda trabalha com a utilização de algumas ferramentas, muito simples, por sinal. Quando o negro vem da África, ele chega no Brasil e encontra algumas correntes espirituais indígenas, índios esses, que tinham total conhecimento da manipulação de ervas, de elementos relacionados a plantas. O negro traz da África este conhecimento também de manipulação de energia através de maceração, através de infusão, através do uso das ervas. A partir daí, ao negro incorporando-se às práticas indígenas, ele passa também a utilizar as ferramentas locais. Então tem muitas ervas que estão relacionadas ao Brasil, muitas ervas relacionadas ao continente
da América Latina e não estão relacionadas ao continente africano. Ah, mas isso foi invenção. Não. O negro passa a incorporar a sua magia a algumas ervas, alguns elementos, algumas plantas, algumas frutas, para que se possa, desta forma, atuar harmonicamente e energeticamente nas obrigações que se realiza dentro da Umbanda. Praticamente, minha filha, temos ervas mais conhecidas como a arruda. O arruda que tem um grande poder, o poder de harmonização do mental. É utilizado para trazer clareza no pensamento. O campo vibracional do arruda tem essa potencialidade. Potencializar e despertar o médium, despertar as pessoas para a consciência plena, aonde elas podem, desta forma, enfrentar barreiras e obstáculos. Nós temos ali o manjericão. O manjericão, ele é limpador fluídico. Ele ajuda em todos os campos magnéticos e chakras magnéticos, ou seja, de atração, para que se possa desenvolver desta forma uma espiritualidade, um campo pleno, aonde o médium, ao macerar, e onde o preto velho, ao macerar o manjericão próximo, ele consegue atrair para aquele ambiente, atrair para aquele médium, ou para aquela pessoa com a qual ele está fazendo o seu trabalho, atrair as energias positivas. Nós temos o guiné que nos remete a uma origem do povo do Guiné. Então, por isso, essa planta tão mágica é utilizada como grande potencializador para afastar seres e energias pesadas e negativas. Então, a partir daí, o preto velho, o tio, a tia, o vô, a avó, passam a utilizar estas ferramentas, que são ervas, que ajudam a harmonizar os campos fluídicos e os campos energéticos do ambiente e do próprio médium. Pai, e qual as cores podem ser utilizadas na linha de preto velho? Minha filha, primeiramente, meu saravá, meu agô aos caciques de Umbanda, lembrando que o preto velho, ele trabalha sobre uma irradiação. Ele tem um comportamento dentro da irradiação no qual ele trabalha. Se ele é um preto velho que trabalha sobre as linhas de Ogum, minha filha, ele vai ter uma cor relacionada àquela vertente. As cores dos pretos velhos estão relacionadas às linhas da transformação. É a cor do lilás, é a cor do roxo, é a matiz, é a preto, é o branco, a cor de Atotô, a Baluaê. O branco, que é a cor de Oxalá, que é a cor do mistério. Então, a partir destas cores, o negro, a negra, o preto e a preta, o vô e a avó, passam a introduzir na sua energia as cores relacionadas ao seu campo de atuação. Um preto que trabalha na lei vai ter uma cor que é relacionada a Ogum. Um preto que trabalha na ordem é uma cor relacionada às linhas de Xangô. O preto trabalha na linha da geração, vai ter relacionado às cores, relacionado aos caboclos e caboclas, da linha da geração, na linha da fertilidade, as linhas de Iemanjá, na linha das Iabás, na linha dos santos, minha filha. Tem várias correntes de preto velho que vêm na linha de santo. Por quê? Porque esta religião predominante naquela época da escravidão, naquela época após a escravidão, onde não se podia professar a religião, muitas vezes o negro utilizou de artifícios para continuar professando a sua espiritualidade. Então ele também acabou incorporando às suas práticas elementos esses das linhas de santo. Então, quando um santo católico tem a cor laranja, o preto velho utiliza aquela cor que representa aquela vibração. Quando a cor é azul mais escuro, azul mais claro, o preto velho vai usar aquela matiz. Então, a cor do preto velho está relacionado às correntes espirituais ao qual aquele médium trabalha, pois aquele preto velho trabalha sobre a irradiação dos caboclos daquele médium. Quando o preto velho vem na Terra, ele traz a sua orientação, a sua bagagem e a sua forma de trabalho. Aí ele se define como sendo um preto velho nas linhas de Ogum, um preto velho nas linhas de Ançã, nas linhas de Oxóssi, nas linhas de Oxum, nas linhas de Iemanjá. Vai depender da irradiação ao qual e campo de vibração ao qual aquele preto trabalha. Pai,
E qual o tipo de oferenda podemos ofertar aos pretos velhos? Basicamente, minha filha, primeiro, lembrando que o preto velho, a preta velha, são entidades muito simples. Eles não requerem nada elaborado. A alimentação está relacionada a uma tradição, a uma cultura mais humilde. Então, observamos muitas vezes um prato com arroz com linguiça, um feijão mexido, uma couve, um elemento que está elaborado. Aí nós temos algumas frutas peculiares e pertinentes. Aí nós temos a elaboração de alguns pratos com amendoim, que são as vertentes de Omolu de Abaloaê, as linhas de Atotô, que o qual Preto Velho irradia. Alguns pratos também elaborados com canjica branca, para Preto Velho, adicionando rapaduras, arruda, relacionados aos campos de vibração de Iemanjá, de Nanã. E desta forma, se elabora um prato, uma oferenda, contendo o seu cigarro de palha, a sua arruda, o seu doce de amendoim, seu pé de moleque, sua rapadura. O preto vai ficar muito satisfeito, utilizando o melado, que é uma elaboração que relembra o engenho, relembra aquela época antes da escravidão, durante a escravidão, e a forma como se alimentavam depois da escravidão, que era uma coisa muito mais simples, menos elaborada. E quais os lugares, pai, que podem ser entregues? O Preto Velho, minha filha, ele trabalha sobre as irradiações de Oxóssi. Então, basicamente, pessoal, uma mata. Pode ser uma campina, pode, mas a mata. Normalmente, mata fechada, porque ele representa o mistério. O Preto Velho traz mistério na sua magia, mistério na sua forma de atuação. Então, ele recebe oferendas, mas também temos que lembrar que um preto velho que trabalha sobre irradiação de Oxum, uma mota próxima a um rio. Um preto velho que trabalha sobre irradiação de Iemanjá, pode se levar também na beira do mar. Tudo vai depender conhecimento. Saber com qual entidade e como está servindo aquela entidade. E qual a finalidade daquela oferenda. E lembrando, pessoal, uma oferenda que não agrida a natureza, de forma alguma. Velas, minha filha. Lembrando sempre, pessoal, ao se levar velas, não colocar próximo a árvores, para que evite queimadas, cuidando da natureza, que ela vai agradecer a todos vocês. Verdade. Pai, na Umbanda a gente vê utilizar muito a alfazema. Inclusive, a linha de Preto Velho também utiliza bastante. Eu gostaria que o senhor falasse qual a finalidade da utilização dessa fragrância. Minha filha, a alfazema, ela trabalha as questões mentais. Ela ajuda o médium no seu processo de trabalhar o seu canal mediúnico dentro das sessões, dentro da sua caminhada, dentro da sua vida. Por quê? Porque a alfazema, pessoal, pertence a uma corrente, a uma vertente espiritual, que são a linha das ondinas, as linhas de Iemanjá. Quando o Preto Velho utiliza a alfazema, eles querem que seja harmonizado o mental, para que haja clareza nas decisões, clareza nas atitudes, e desta forma ajude harmonicamente corpo físico e corpo mental nos trabalhos que estão sendo realizados. Alfazema, de uma entidade, de uma vertente espiritual, que é a linha do despertar, a linha da consciência, a linha do pensamento, a linha do aprendizado. Lembrando, pessoal, uma dica: vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, vai prestar alguma prova para um trabalho, um banho com alfazema, pegar uma alfazeminha antes, macerar ela e colocar sobre o seu corpo magneticamente. A alfazema tem essa capacidade de harmonizar o mental. Por isso que o Preto Velho utiliza, minha filha. Quem não gosta dessa fragrância, né? Remete às vezes muito à nossa infância, né? Para hoje, muitos não fazem a utilização. Pai, por que hoje uma sessão de Umbanda tem muito menos simpatizantes do que a gente vê ter na Quimbanda? Meu agô, meu saravá para quem é do saravá, meu mojubá para quem é de Exu. Lembrando, minha filha, o Exu, infelizmente, algumas pessoas estão sendo levadas a receber obrigações muito rápido.
muito cedo. Pessoas essas despreparadas. Elas não entendem que a linha de Quimbanda é uma linha muito séria, de muita responsabilidade. Porém, ela trabalha, minha filha, com seres de planos densos, que são chamados de quiumbas. Esses seres são carregados de sentimentos humanos. Então, o Exu, a Pombagira, com o seu trabalho, ela acaba atraindo energeticamente energias e sentimentos, como vaidade, como soberba, como prepotência, como a arrogância. E esse sentimento, muitas vezes, estão relacionados com os desejos íntimos daqueles frequentadores. Eles não estão ali buscando a sessão de Exu para trabalhar a sua espiritualidade, trabalhar suas dificuldades. Não. Estão buscando Exu e Pombagira para abrir o caminho, para encontrar um amor, para destruir o inimigo, carregados de inveja. A Umbanda, ela não se presta para isto. A sessão de Preto Velho, que é a linha da fé, que é a linha do amor, é do perdão, da humildade, ela se presta a ensinar, a ajudar, fazer com que a pessoa perceba que a mudança tem que acontecer, e é de dentro para fora. Então muitas pessoas deixam de procurar sessões de Umbanda, sessões de Preto Velho, de caboclos, porque elas não se afinizam com aquele sentimento que é a espiritualidade. Não que a Quimbanda não tenha. A grande questão é que muitos tratam as linhas de Exu e Pombagira como um sistema de troca, como um toma lá da cá, deturpando totalmente a natureza daquela vertente espiritual, daquela corrente espiritual. As pessoas se esquecem que o Preto Velho trabalha para o amor, que a Mãe Oxum na Umbanda trabalha para o amor, que a Mãe Iemanjá na Umbanda trabalha para o amor, Cabocla Ventania do Despertar trabalha para o amor, Jurema também trabalha. Mas não, para algumas pessoas, só quem se faz trabalhos no sentido de despertar o sentimento é a linha de Exu, a linha da troca. Por quê? Porque se paga, muitas vezes, um valor muito caro na linha de Quimbanda e se deixa de trabalhar na Umbanda, porque a Umbanda é caridade. E as pessoas se perdem no que é espiritualidade, o que é caridade e o que é troca. Essa questão muito que às vezes está acontecendo hoje em dia, que as pessoas abandonaram o conceito de religião e transformaram esse conceito em mercado, preço, custo, valores. É verdade, infelizmente, né, pai? Bom, pessoal, você viu aí na sua tela, né, que nós temos o livro Batuque e Seus Encantos Espirituais. Eu gostaria de pegar todos. Esse livro ele tem entrega grátis, né? O valor, minha filha, de R$50 para todo o país. Certo. Então, pessoal que não tem disponibilidade de vir até o centro para buscar, que é de outra região do país, porque nós temos sempre bastante gente de outros estados nos assistindo e gostaria de adquirir este livro, pode estar entrando em contato através do WhatsApp, que tem entrega grátis, viu, pessoal? Pai, entidades de Umbanda, elas podem fazer utilização de bebidas de álcool, cigarros ou charutos? Minha filha, temos que entender a natureza da Umbanda, a natureza no qual entidades que se aproximam a seres, e esses seres tiveram contato com uma prática, muitas vezes prática indígena, aonde a utilização, a maceração de alguns elementos geravam um teor alcoólico. Esse teor alcoólico acaba harmonizando os campos empíricos e espirituais, harmonizando pessoas e ambientes. Então, a utilização de bebidas passa a se entender que a bebida tem uma função: harmonizar o campo físico, o campo do espaço energético do ambiente e o campo também da pessoa que entra sob incorporação dessas entidades. Dependendo a natureza daquela entidade, a utilização vai ser cachaça, vinho tinto, vinho suave, muitas vezes utilizando outras bebidas fermentadas que são naturais dentro da linha de Umbanda.
Da mesma forma, a utilização charutos e cigarros. Por quê? Porque a queima da erva, dessa folha, que ainda contém energia, ao queimar a folha, ela abre um canal, abre um campo espiritual entre a matéria que está sobre a incorporação e o plano espiritual de atuação daquela entidade. Muitas pessoas deturparam, acreditando que o Exu bebe o álcool porque ele é viciado, que um caboclo bebe o álcool porque as entidades encostam e querem ainda sentir o teor do álcool. Ah, porque o cigarro é um vício. Então, muitas vezes, a entidade utiliza o cigarro e o charuto porque ainda mantém essa leitura humana. Pessoal, isso é falta de conhecimento, é falta de esclarecimento, é falta de entendimento. A entidade utiliza ferramentas para que possa alcançar seu objetivo dentro das searas de Umbanda, dentro das tendas de Umbanda, dentro dos abaçados, dentro das correntes de Exu. Elas não utilizam pelo vício, e sim pela sua natureza de liberar energia, criar uma egrégora para que o trabalho seja realizado plenamente. Certo, pai. Pai, se pode fazer cruzamento da Umbanda na cabeça de um médium em alguns lugares, como em cachoeira, rios e mares? Minha filha, as pessoas têm que entender, primeiramente, a leitura do qual a origem daquela Umbanda se mantém. Se é uma Umbanda ao qual ela se mantém pura nas suas práticas, aonde não houve em nenhum momento nenhuma iniciação pelo lado africanista, seja ele do batuque, seja ele do candomblé, esta cabeça se mantém plena e pura para a linha de Umbanda. Muitas terreiras, muitos caciques entendem fortalecer seus médiuns na natureza. Então eles procuram a cachoeira para fortalecer o campo cardíaco com a Mãe Oxum. Eles muitas vezes levam o rio para fortalecer esses campos da geração. Muitas vezes vão até o mar, embora seja a grande calunga, e que no meu ver não deveria ser feito cruzamentos, é utilizado para a linha de Iemanjá. O que acontece? Ao se fazer o cruzamento, está se buscando a natureza daquele ser, a natureza daquela entidade. E a partir desse momento, aquela entidade, ao estar incorporada, ela alcança pleno controle, plena manutenção do corpo mental, emocional, físico e espiritual do seu médium. Porém, lembrando que no momento que o médium ele fez obrigações para a linha africanista, o orixá, ele assume pleno controle sobre a vida daquela pessoa. O orixá passa a ter a responsabilidade de cuidado pleno sobre a vida e a caminhada espiritual do seu filho, do seu iniciado. Então, esta cabeça ela só pode ser consagrada, for receber reforços pela linha africana, através de práticas específicas, liturgias específicas, para que não haja quebra energética, quebra de preceito, aonde algo que parece ser inofensivo pode desencadear problemas de ordem mental e também de ordem espiritual. Porque no momento que uma pessoa faz a iniciação, fez os seus ritos para o seu orixá, esse orixá passa a exercer plenamente da sua forma e da sua natureza, ajudando e conduzindo do médium. Quando se faz um cruzamento pela Umbanda, ou se faz cruzar, lavar a cabeça na cachoeira, no rio, ou até mesmo na mata, utilizando erva, utilizando bebidas, está se profanando o que para o orixá é sagrado, que é o ori, que é o eledá, que é a cabeça do seu médium. Certo, pai. Pai, vamos passar a orientação do jogo Vamos, de filha. búzios? Eu quero dar meu beijo aqui, meu boa noite a Maria Delma, ao amigo Antônio Ricardo Torres, parabéns para o Dia dos Enfermeiros, ao babá Jamin de Xangô, beijo, meu babá, para que o Pai Xangô nos abençoe. Um grande beijo à sua esposa, parabéns pelo Dia dos Enfermeiros. A Amanda Estrides, grande beijo, mano, estou com saudade.
Jéssica Cuidado, sempre presente. Beijo. Daniela Oliveira. E Cris Rafael Oliveira. Algimar Lúcio, ô meu filho. Saudade, aparece. Grande beijo. Cris Rafael Oliveira, boa noite. Adriana, muito obrigado pela tua presença. E obrigado por este retorno. Nós temos certeza que o nosso programa é feito com muito carinho, para que alcance o lar de vocês com o máximo de idoneidade, de conhecimento, para que vocês possam entender um pouquinho o que é espiritualidade. Viu? Grande abraço. Então vamos aqui, pessoal, lembrando que a campainha é a chamada Os Búzios, é do orixá chamado Bará, o axé de Búzios, o axé da mãe Oxum e a clarividência, a revelação do pai Oxalá. Agora, meu pai. Bará Lodê, Bará Logeru, Baradá, Braçanã, Lalupo, Bará. Ogum, Ogum, Nirogum, Defal, Guavagão, Guandiolá, Guadupé, Ogunhê. Epaiança, Miqué, Fumiqué, Tolá, Bolacha. Epaiê, mãe, Cão, Cabecile. Aganjo Toquê, Aganjo Deí, Jagou, Sobroxa, Guairá. Oquebambo, o Dera Ida, Demada, Desceu, Balajé, Badouro, o Bataladomi, o Centro-Abril, o Centro-Abril do Pé, Abal, Chapanã. Oroco, Baru, essa do Tabrujá, o Iecária, o Chupandá, o Xuixan, Xolobá, e eu dou com o Babão, do Comandante, o Sil, Simaré, Benemi, Salubá, Nanã, depois Babá, Bocum, da Conxala, Guiã, Oxalaifã, Agoie. Meu carinho, um agradecimento pela confiança em poder fazer o jogo de búzios. Lembrando, pessoal, compartilhador, curtir, mas compartilhar. Nilza Jara Micael, 7/3/70. Vamos ver o que os búzios, Nilza, dizem e eu para ti. Nilza Jara Micael. Sim, minha amiga, existem grandes mudanças, mas eu acredito que está na hora de tu perceber que algumas coisas devem mudar no teu campo espiritual. A tua mediunidade é totalmente aberta, está totalmente aflorada. Existem questões de ordem pessoal que tem que ser tratada. A mudança na casa vai acontecer, mas a tua mudança maior vai ser quando tu descobrires que é de dentro para fora. Existem questões que tu não está conseguindo trabalhar, tem coisas que tu não está conseguindo ajustar, principalmente no campo família, nos campos pessoais, nas relações familiares. Entenda, vai haver a mudança, vai. Mudança maior, não é de ambiente, é uma mudança de comportamento, de dentro para fora. Tu tem questões que precisa trabalhar. Tu tens um corte, tu não me perguntou sobre isso. Tu tens um corte, olha com carinho sobre isso. Corte é a intenção que alguém teve de interferir nas tuas decisões, no teu campo afetivo. Tá bom, minha amiga? Um grande abraço. Pessoal, eu gosto de dar uma informaçãozinha que eu acho importante. O búzio, ele é um oráculo. No momento que se faz um jogo de búzios, existe uma pergunta, uma definição da pergunta a ser feita. Quando eu faço essa definição, o búzio me responde. Ele não abre o campo, eu não abro o campo maior, porque a pessoa me fez uma pergunta específica. Aí a pessoa, em outro momento, em outra live, faz uma outra pergunta. Aí o búzio vai começar a formular as questões que seriam mais abrangentes. E não apenas aquelas questões que seriam direcionadas, tá bom? Então, muitas vezes, o búzio dá uma situação específica e, a partir do momento que é feito novamente o jogo, ele vai começar a te trazer as elaborações que serão necessárias para que o objetivo aconteça, para que a resposta aconteça, tá bom? Natália Oliveira. Natália, que é do 15/3/96. Natália Oliveira. Natália Oliveira, 15/3/96. Olha só, Natália, o búzio ele fala de uma questão muito mais
espiritual do que uma questão física. Por que mais espiritual? Porque o teu canal mediúnico, ele está aflorado. E isto acaba com a tua caminhada, por não trabalhar plenamente esses canais, acaba por bloquear momentos, questões na tua vida. Isto altera respiração, fluxo sanguíneo, fluxo circulatório, pulmonar, trato urinário, acaba afetando comportamento. E isto acaba por afetar o corpo físico. Aqui as questões são mais questões de ordem espiritual a serem tratadas do que questões propriamente física. Bloqueios gerando disfunções, modificações, principalmente circulatório e trato urinário. Olha com carinho isso. Tá bom, minha amiga? Olha com carinho a espiritualidade. Entenda, não pode ser feita do mais simples, do mais fácil, do mais cômodo. Tem que ser feita da forma correta, tá bom? Grande abraço. Daniela Aparecida de Oliveira, olha só, de Minas Gerais. O meu grande abraço aos mineiros e o meu grande abraço a todos os amigos que nos assistem nas quintas-feiras de todo o país, inclusive de fora dele. Meu grande agradecimento ao povo mineiro. Hoje que nós falamos sobre Minas Gerais, muitas naturezas, muita influência na culinária está relacionado às naturezas aonde o negro, da sua origem, elaborou os pratos, inclusive mineiros, filha. Por isso que se vê muito nas elaborações do prato da Umbanda, daqui, Preto Velho, feijão mexido, a couve, o arroz com linguiça, arroz carreteiro, que se fala, né? Estão relacionados a essa natureza, a essa origem. E o povo mineiro é muito presente. O povo negro também presente na culinária de Minas Gerais. Daniela Aparecida Souza de Oliveira, 11/10/88. 11/10/88. Vamos ver o que os búzios falam e orientam a Daniela. Daniela, traçados abertos, caminhos abertos. São questões a serem tratadas e abertas, ó. Tua espiritualidade, tu és uma porta aberta. Muitas vezes tu acaba absorvendo energia de pessoas e de ambientes. E isso acaba sobrecarregando a respiração. Tu vai perceber que em alguns momentos, uma arritmia cardíaca, dificuldade respiratória, isso se dá durante o dia, à noite um cansaço, tu dorme mal e acorda mal. Muitas vezes vai procurar um médico, o médico não vai descobrir a tua doença, o teu problema, porque não está relacionado a uma doença física, e sim a um deslocamento de energia, causado por espiritualidade. Olha com carinho isso, tá bom, minha amiga? Os búzios falam, caminhos abertos, questões a serem tratadas e trabalhadas, aberto. Fala sobre a tua espiritualidade, que tem que ser trabalhada porque ela está afetando teu comportamento, a tua atitude com relação aos outros em função do trato respiratório. Olha com carinho isso, tá bom? Grande abraço. Cláudia Silva. A Cláudia, que é do dia 10/1/76. Cláudia Silva. Olha só, meu amigo. Sim, espiritualidade totalmente aflorada. Porém, existe na tua caminhada um corte no teu campo afetivo, pela linha de povo de rua, Exu e Pombagira. Tu vai perceber que de um tempo para cá,
a tua caminhada passa a ter e ser feita com algumas dificuldades. Tu gera, o lado financeiro, ele entra por uma mão e sai pela outra. Tu não tens algum, impotência em tomar decisões, letargia, Yansan não está presente. Ou seja, muitas vezes, tu te sente invisível, tu tem dificuldade em se perceber, e isso está relacionado, sim, com a tua bagagem espiritual, mas também com o corte que tu vem enfrentando. Tá? Olha com carinho isso. Oriento a procurar um local para trabalhar essa questão espiritual. E lembrando, pessoal, procure sondar o local. Se esse local faz amarração, virem as costas e saiam andando. Se esse local arranja inimigos para que vocês criem uma briga espiritual, virem as costas e saiam andando. Isso não é coisa do orixá, não é coisa do caboclo, não é coisa de Exu. Isso não é coisa de coisa nenhuma. Isso são pessoas que não têm espiritualidade, amor, fé e respeito dentro do seu coração. E quem não tem isso, não pode cuidar e ajudar ninguém. Tá bom? Vamos passar então as perguntas, minha filha, orientação, o que também é importante. Vamos sim, mas primeiramente eu gostaria de falar ao pessoal que recebeu orientação e quiser uma orientação mais específica. O Pai Paulo, ele faz essa orientação tanto presencialmente quanto através de videochamada. Então, quem for aí de fora, quiser um jogo de búzio com mais detalhes, né, Pai? Pode estar entrando em contato através do WhatsApp. O pessoal também que está perguntando referente às estrelas, como se envia a estrela, ela é através do Facebook. E o pessoal que tiver interesse também em ser colaborativo para esse programa, como o Pai Paulo sempre fala aqui nos nossos programas, que existe toda uma equipe técnica, não é, Pai? Com certeza, minha filha. Para que esse programa chegue a todos, quiser estar nos ajudando, tem o número do Pix, a qual pode estar mandando a sua ajuda, que será muito bem-vinda e será de enorme gratidão para nós, certo? Pai, uma pessoa que tem incorporação na Umbanda, ela obrigatoriamente tem que ter na Quimbanda também, ou vice-versa? Primeiramente, eu quero mandar aqui um beijinho para a Valesca. Não vou mudar o apelido dela. Valesca, meu beijo. Daniela Oliveira, Ana Maria, Marco Aurélio, sempre presente, nos ajudando. A Sônia, ao Lorenzo Silva, grande abraço. A minha mãe, meu beijo, minha mãe. Lisandro da Silva. Ninho Barros. Primeiramente, a pessoa tem que entender, minha filha, o que é faculdade mediúnica. Pessoal, entendam uma coisa. Incorporação é apenas uma das muitas faculdades mediúnicas. Incorporação não é o ápice de um trabalho espiritual. Ele é apenas uma das faculdades mediúnicas que aquele médium traz. Então, quando aquele médium ele tem a faculdade mediúnica da incorporação, quer dizer que ele tem a capacidade de receber a energia, o ser, a deidade, a divindade de um caboclo, de um preto velho, de um cosme, de um protetor, de um Exu, de uma pombagira. A pessoa que é iniciada dentro do africanismo, aqui no Batuque, ela passa a ter, através dos ritos, o baborixá e a ialorixá. Eles fazem o quê? Eles preparam o corpo físico, o corpo mental, para que aquela pessoa receba as bênçãos daquele orixá. Não necessariamente aquela pessoa ela tem a obrigação de entrar sob possessão. Então vamos deixar bem claro. Incorporação na Umbanda é uma faculdade mediúnica. Possessão também é uma faculdade mediúnica. Necessariamente incorporar caboclo. A pessoa é obrigada a incorporar preto velho? Não. A pessoa trabalha com incorpora caboclo. Sim, a pessoa tem um preto velho, uma preta velha, mas eles não entram ainda em incorporação.
A pessoa trabalha com caboclo e tem Exu na Umbanda, na quimbanda. Necessariamente não vai entrar em incorporação, porque incorpora caboclo, porque são faculdades mediúnicas distintas por trabalhos espirituais distintos. A pessoa que entra em possessão com o seu orixá, necessariamente pode não vir a incorporar, tanto na Umbanda como na quimbanda. E isso não está relacionado com o orixá não querer, não gostar, não se agradar, não. Isso está relacionado à faculdade mediúnica. Muitas vezes o desprendimento que os médiuns têm perante e durante uma sessão de Umbanda. Minha filha, o que se fala muito sobre a Umbanda é que quando o médium muitas vezes vem para a Umbanda, ele vem carregado com a sua bagagem. Ele está mais preocupado em saber como a irmã está vestida, como é que é o corte de cabelo, está mais preocupado em ficar escutando o que a assistência está conversando atrás dele, do que propriamente pleno ali para se oferecer o seu corpo, a sua matéria, para que o caboclo, o preto velho possam trabalhar. Diferente da linha de Exu e Pombagira. Lá, as correntes de Exu e Pombagira trazem a vaidade. E essa vaidade já está incorporada dentro daquele médium, pelo desejo dele de se exaltar perante um tambor, perante as pessoas. Então ele não encontra dificuldade na incorporação de Exu e Pombagira. No batuque, pessoal, existem liturgias, existem momentos, existem celebrações, existem ritos, que são um pouco mais peculiares a esta matriz, a essa forma de trabalho. Então, para se chegar a uma possessão, ou incorporação, como quiserem usar o termo, de um orixá, ele passa por alguns ritos até chegar plenamente na sua forma que deveria ser. Então é um pouquinho mais difícil. Só por isso, minha filha. Então a pessoa não deixa de incorporar na Umbanda porque o orixá não quer. A pessoa não incorpora apenas na quimbanda porque o caboclo decidiu, o orixá decidiu. Tudo tem a ver com o médium. Tem a ver com a faculdade mediúnica daquele médium. Só isso. Certo. Então, o pessoal que está nos acompanhando, tiver interesse no jogo de búzios, tem que compartilhar, pessoal, o programa, mandar sua data de nascimento, seu nome completo e o assunto a qual gostaria que fosse orientado pelo Pai Paulo, certo? Pai, quando um filho vai fazer um assentamento, existe um número mínimo de orixás a serem assentados? Meu agô, babaziás, né? Vai ser, filha, quando se faz, pessoal, existe uma caminhada dentro do africanismo. A primeira caminhada é quando o filho entra e, através do jogo de búzios, é dada orientação da sua necessidade de adentrar nas matrizes africanas. Então é feito algo chamado aribibó, não, amaci, aonde a pessoa lava a cabeça com ervas e a partir daquele momento se liga, faz uma ligação espiritual entre a pessoa e o seu orixá, entre o filho e o seu orixá. A partir daí existem, minha filha, algumas caminhadas como o aribibó, o amaci coberto, o aribibó, o burido simples, o burido de meio 4 pés, burido de 4 pés e o assentamento propriamente dito. Para quem não sabe, pessoal, assentamento é quando se traz o orixá para o otá, a pedra, que é a cabeça. A partir do momento que se traz o orixá, deixa de ser otá e passa a ser o ocutá, a morada do orixá. Conforme a necessidade do filho, conforme a orientação do búzio, vai se perceber o que deve ser feito. Se assenta determinados orixás que representam uma caminhada específica, ou conforme a necessidade, minha filha, se assenta os orixás que são necessários, que são o bará, que é o caminho, o orixá de cabeça, o orixá de corpo. Na nossa feitura, um orixá para a saúde, porque sem saúde, pessoal, a gente não é nada. E desta forma,
vai se agregando outros orixás. O orixá de passagem, que é responsável pelo filho, tanto quanto o pai e a mãe, o orixá de cabeça, o orixá de corpo. E desta forma, conforme a necessidade e a orientação dos búzios, se faz necessário. O número vai depender da orientação dos búzios e da necessidade de cada um. Certo. Pai, um babalorixá ou ialorixá, ela pode não permitir o nascimento de um orixá na Terra? Primeiramente, eu quero deixar aqui meu beijo para a Carolina, Helen. Beijo, Carol. Ao Marcel. Ao Jorginho. Beijo, meu filho. Estou com saudade, hein? Vamos entender uma coisa, minha filha. Pessoal, vamos entender o que é espiritualidade. O que é ser um babá e uma orixá, um pai e uma mãe. Tem que se entender que família religiosa, minha filha, a própria palavra já diz, é família. Aonde o pai e uma mãe de santo acolhem, ensinam, ajudam, protegem, favorecem, explicam. Quando um babalorixá ou uma ialorixá preparam aquele filho nas suas obrigações para que o orixá daquele filho abençoe o corpo físico, abençoe o corpo energético. Desta forma, as respostas no dia a dia sejam mais intensas, tem uma função: respeito e preparação. Quando um babalorixá ou uma ialorixá determinam que determinado orixá vai ou não chegar, está ali, minha filha, quebra de preceito, o abandono total da humildade, aonde aquela pessoa que está preparando um filho se acha o Deus Supremo, de ter o controle do nascimento de um orixá na terra. Na minha casa, pessoal, as pessoas muitas vezes assim, mas eu fui num batuque, tinha tantos santos, tanto isso, antigamente era assim. Pessoal, quando se faz e se abre as portas para os filhos de santo, tem que se entender que é uma família que está sendo acolhida, é uma família que está acolhendo aquela pessoa, é uma família espiritual, não é um general, não é um presidente, não é um rei, é um pai, é uma mãe que está acolhendo os seus filhos. Então, está na hora, minha filha, assim como eu entrei no contexto da Umbanda sobre humildade, está na hora de alguns babalorixás e ialorixás reverem seus conceitos, aonde eles acreditam que eles são os próprios deuses, aonde eles acreditam que eles possam ter e assumir pleno controle sobre a vida da matéria, sobre a vida espiritual de seus filhos de santo. Quando isso acontece, está faltando ali a humildade. E não é porque você é pai de santo ou mãe de santo. Tem que aprender a ter humildade e respeito. Filho de santo é um filho. Alguém imagina, tu acredita, minha filha, tu imagina tu espancando a tua filha, fazendo ela passar por humilhações, obrigando ela a fazer coisas que ela não está acostumada a fazer. Tu faria isso com tua filha? Então, pessoal, pai e mãe de santo também não pode tratar o filho de santo com desrespeito. Porque o respeito, ele é conquistado, ele não pode ser imposto. Então entendam isso. Está na hora de se rever alguns conceitos. Pai de santo não determina a chegada de um Deus. O que determina a chegada de um Deus é o próprio Deus. Agora, se os filhos não foram elaborados, não foram preparados de uma forma adequada, dificilmente vai existir a possessão. Não pelo desejo do pai ou da mãe, mas pela falta de preparar de forma adequada aquele corpo, aquela cabeça daquele filho. Perfeito, né, pessoal? Então, o pessoal que está nos acompanhando, quiser estar enviando, da onde está nos assistindo, é importante, pessoal, a interação de vocês. Então, envie nos comentários, certo? Pai, se houve às vezes chamarem uma pessoa que não tem possessão ou incorporação de cabeça seca, eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre essa expressão e se ela é verdadeira.
Eu beijo aqui para meu amigo Wanderlei Pereira, ao Mário, ao Guto, beijo Guto, Ana Silva, ao Wagner Levi, grande beijo, saudades. Minha filha, primeiramente, pessoal, vamos entender o que é faculdade mediúnica. Gente, entendam uma coisa, na Umbanda principalmente, a Umbanda, posso dizer desta forma, existe um fator que é uma corrente de trabalho, aonde existe a sessão, aonde os caboclos não dão passe. Nós temos o cambono, a pessoa que ajuda o caboclo. Nós temos o cambono, que é aquela pessoa que vai orientar a assistência ao qual o caboclo deve se dirigir para tomar um conforto, para tomar um direcionamento. Muitas vezes o cambono, ele é muito mais importante pelo carinho dele, pela simpatia dele, pela gentileza dele, do que muitas vezes um caboclo, muitas vezes estranho, uma incorporação estranha, muitas vezes fria. É muito mais importante a dedicação, o respeito e o amor que o iniciado, que o Filho de Santo tem pelo seu sagrado, do que a possessão, que é uma faculdade mediúnica. Quando alguém usa uma expressão, cabeça seca, está incorrendo em uma linguagem, em uma forma depreciativa extremamente grave. Porque não existe cabeça seca. No momento que tu faz uma iniciação, tu és pleno naquela liturgia da Umbanda, do Preto Velho e do Orixá, independente de entrar ou não em possessão. Muitas pessoas acham e acreditam que por incorporarem são melhores que aqueles que não incorporam. Muitas pessoas acreditam que por entrar em possessão são melhores que aqueles que não entram. Isto é vaidade, isso é falta de conhecimento, isso é falta de amor, de empatia, é falta de vários valores, porque a pessoa se acha plena da razão, plena da sabedoria, está longe de estar pleno de espiritualidade, de fé, de respeito, de amor. Então, minha filha, eu desconheço, dentro das liturgias, tanto do Batuque, como da Umbanda, como da Quimbanda, eu desconheço essa expressão, porque eu tenho certeza que quem utiliza ela não é religioso, não conhece nem um pouquinho sobre religião, não domina nem um pouquinho o que é incorporação, possessão, não reconhece nada do que está ali praticando. Eu desconheço. Para mim existe o médium, o filho, e ele está pleno. A sua cabeça, o seu corpo físico está pleno daquela energia do seu orixá, dos seus guias, do seu caboclo, do seu exu, independente de incorporar ou não. Porque muitas vezes, né, filha, a incorporação se faz, mais para agradar, muitas vezes, os outros do que a si próprio. Então, vamos lá, pessoal, vamos usar mais espiritualidade, mais humildade, mais respeito e amor e menos soberba. Perfeito, pai. Pai, vamos dar novamente a orientação. Vamos sim, minha filha. Ao pessoal que compartilhou. Vamos jogar aqui. Janaína de Souza Inácio. A Janaína que é do dia 29/1/89. Como é que está aqui a energia da Janaína? Janaína de Souza Inácio, 29/1/89. Janaína, primeiramente, minha amiga, existe um fator espiritual intenso. Tu está sob uma demanda. Existe um corte, e este corte, ele acaba te tirando do eixo, te tirando da tua razão, gerando algumas disfunções, alguns transtornos, algumas mudanças de temperamento, de comportamento. Existe, pessoal, muitas vezes, eu vim explicando aqui, para as pessoas entenderem, uma simpatia. Muitas vezes as pessoas são levadas a fazerem simpatia. Vou pegar o nome do fulaninho e da ciclaninha e vou adoçar, porque melzinho não faz mal. Pessoal, adoçamento
Serviço de união é escravidão. Na escravidão, a pessoa não tem liberdade, ela não tem opção, ela não tem liberdade de ir, de vir, de fazer, de usufruir. A pessoa é escrava. Então, meu amigo, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui eu vejo que em alguns momentos existe a energia dessa escravidão. Muitas vezes as pessoas são orientadas a fazerem simpatias e não sabem que a conta chega. A pessoa esqueceu que botou o nomezinho dela com outra pessoa, mas a conta chega. Então, tu tens um corte. Esse corte está relacionado às questões cardíacas e emocionais. Este corte associado a essas simpatias, isto sim pode afetar a tua espiritualidade, a tua caminhada em família e a tua caminhada profissional. Religião, pessoal, ela não atrapalha o campo profissional. A religião não atrapalha a vida amorosa, nem a vida emocional e a vida sentimental e comportamental no ambiente familiar. O que atrapalha é a pessoa ser médium e não trabalhar isso. O que atrapalha é a pessoa utilizar de algumas ferramentas de forma errada e inadequada, e aí sim, esta forma errada de praticar esta religião pode se interferir no comportamento e no resultado. Minha orientação, minha amiga, procura um local para fazer um bom axé de limpeza, tá bom? Um bom axé de limpeza, está precisando. E olhar com carinho a tua espiritualidade, porque ela está parada. Alguma coisa aconteceu que ela está parada. Tem que haver movimento, tu precisa, tá bom? Grande abraço. Ana Maria Dias dos Santos. Ana Maria, que é do dia 22/5/79. Vamos ver o que os búzios falam para Ana Maria. Pessoal, muitas vezes tem a bagagem mediúnica da pessoa. Muitas vezes tem os conflitos, a falta muitas vezes de entendimento, de compreensão no local de trabalho, que pode gerar demandas. Muitas vezes tem essas simpatias que são ensinadas, inclusive se compra revistinhas e se tem jornalzinho. Como se fazer simpatia? A simpatia é, pega o seu nome, amarra, se prende com outra pessoa, se escraviza e quer que o resultado aconteça. Temos que cuidar disso. Simpatia, pessoal, ela tem que te trazer vida, tem que trazer liberdade, tem que te trazer alegria. E não trazer prisão, nem para ti, nem para outra pessoa. Porque a escravidão, ela cobra um preço. Muitas vezes não é a pessoa apenas ir embora, porque ela foi escravizada, mas é no corpo físico. O preço é cobrado numa doença, o preço é cobrado na doença de um filho, de um ente querido. Aí não é demanda, não é porque alguém fez feitiço, é a colheita. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha com carinho isso. Ana Maria Dias dos Santos, 22/5/79. Olha só, minha amiga. Existem coisas que são naturais na tua caminhada, e existem coisas que não são naturais. Existem empecilhos e barreiras. Existem coisas que foram tiradas do teu momento, através de pessoas invejosas, pessoas ciumentas, que usaram uma coisa para corte. Então tu tem um corte. Este corte, ele afeta no resultado. Búzios fechados, tu não tem frente de trabalho, lado financeiro entra por uma mão, sai pela outra. A ira abrupta, ou seja, mudança de humor, explosão sem necessidade, dúvidas no campo profissional, falta da questão do libido, do prazer, oscilação de humor. Isso está relacionado com ordem espiritual. Algo foi feito, foi cortado, está influenciando o teu comportamento. Olha com carinho, tá bom, minha amiga? Grande abraço. Antônio Ricardo Tolha. Saúde. Antônio Ricardo Tolha, do 3/12/61. Vamos ver o que os búzios falam sobre o Ricardo. Ricardo Tolha. Ricardo, que é do dia 3/12/61. Olha só, meu amigo. Aqui o búzio fala sobre espiritualidade, bagagem, e fala sobre corte,
na linha de Ogum, existe algo que foi feito, este algo interferiu no teu comportamento, interferiu numa relação, fez com que algo fosse tirado do teu momento, cortasse, isto acaba afetando teu comportamento. Vai ver o lado financeiro. O lado financeiro entra por uma mão e sai pela outra. Tu vai perceber a tua mudança de humor, ela é constante. Yansan está de lado, tem tudo para dar certo, mas tu não está sabendo usufruir da beleza que está na tua volta. Ossanha, sexualidade, ausente. Existem fatores espirituais que estão afetando teu comportamento, respiração, circulação e trato urinário. Fatores de ordem espiritual. Quer dizer, pessoal, só para entender, muitas vezes a pessoa tem uma demanda espiritual, tem um corte espiritual e vai procurar um burro da terra, um médico. O médico dá vários tratamentos que não encontra efeito, não encontra resultado. Aí a pessoa procura um local, faz uma limpeza, faz um ebó, e aí o resultado acontece. Por quê? Porque o tratamento estava relacionado com um paciente que vinha sendo afetado por uma demanda, afetado pelo mundo espiritual. E esses seres de planos densos deturpam a leitura do médico, a leitura dos exames, e deturpam o resultado. Porque muitas vezes a doença é causada por uma influência espiritual, um ser drenando energia. E não uma doença hereditária, uma doença causada por um trauma, por um acidente, e sim por seres que drenam energia física. Então, meu amigo, antes de qualquer tratamento, eu te oriento a procurar um local. Faz uma boa limpeza para a tua saúde, uma limpeza boa. Traz uma bagagem bem pesadinha. Um corte bem antigo. Não é de agora, é um corte bem antigo. Então olha com carinho isso, tá bom? Um grande abraço. Vamos continuar então com minha filha. Então vamos lá, pessoal. Pai, uma pessoa que recebe uma entidade ou um orixá, necessariamente ela tem que receber sempre? Primeiramente, meu agô para quem é do agô, meu sarabá para quem é do sarabá, mojubá para quem é do mojubá. Pelo que eu sei, minha filha, a pessoa não se governa. A pessoa é governada. A diferença, muitas vezes, pessoal, é que muitos médiuns, ao ir à terreira, elas vão e procuram facilitar a sua incorporação em função de alguém. Ou pela vaidade, ou pela soberba. E naquele primeiro momento, o canal mediúnico vai ficar aflorado, a pessoa entra em incorporação. Em determinado momento, o mundo espiritual se afirma. Ele não aceita mais esse comportamento. Então a pessoa pode sim deixar de receber a irradiação, a incorporação, a possessão do seu caboclo, do seu preto velho, do seu Exu Pombagira, do seu orixá. Não porque a pessoa deixou de ser médium, mas porque a incorporação era o motivo errado. E a pessoa precisa ser educada, doutrinada e ensinada. Muitas vezes, um pai de santo, uma mãe de santo, um cacique, um feitor, não percebe a vaidade que ali está. Mas o mundo espiritual, ele não deixa passar. Então ele interrompe, até que a pessoa passe a ter um entendimento. Que a missão dela é espiritual, que a função dela é a caridade, é o trabalho, é ajudar, e não. Uma apresentação, uma coisa coreográfica, em função de alguém, e sim em função do todo. Dificilmente, minha filha, uma pessoa que pratica a espiritualidade, se dedica aos seus Exus, caboclos e orixás, renova das quartinhas, bate cabeça, acende vela. Se essa pessoa entra em incorporação, ela vai sempre entrar em incorporação. Se ela entra em possessão, vai se manter. Porque essa pessoa é um praticante de espiritualidade. Agora, se a pessoa não é, pelos motivos que forem, o mundo espiritual tem toda a liberdade, sim, e autoridade, por sermos governados e não nos governarmos, de não mais entrarem na possessão ou na incorporação. Esses são os únicos motivos. Quando a pessoa quebra o vínculo entre a sua entidade, ou o seu Exu, ou o seu caboclo preto velho, ou o seu orixá. Aí ele sim
como uma forma de dizer, estás errado, eles não vêm à terra mais naquele médium. Certo. Pai, e a pessoa que, no caso, entra em corporação na Umbanda, Quimbanda, na linha de Preto Velho, ciganos, ela obrigatoriamente ela tem que ter a ocupação? De novo, pessoal, vamos entender. Incorporação é numa religião, numa prática espiritual indígena. O que outro dia eu conversei com um filho de santo meu, que as pessoas não esquecem, se esqueceram, minha filha. Nós do africanismo praticamos uma religião africana. Nós que estamos na Umbanda praticamos uma religião indígena. Uma religião indígena do Brasil, das Américas. Sim, no mesmo espaço, essas duas religiões, elas podem coexistir, se respeitando as determinações do astral. Mas temos que levar em conta que médium de Umbanda incorpora um caboclo. Esta faculdade mediúnica é de incorporação. Um orixá, ele entra num filho, na vida de um filho, através de uma liturgia, de um ritual, aonde este filho passa a ser possuído, ter a possessão do seu orixá, pleno controle daquele orixá. Então são coisas distintas. Necessariamente, quem incorpora tem a faculdade mediúnica da possessão, em 99% dos casos, sim. Mas nós também temos que avaliar o 1%, que pode ser aquela pessoa que tem a mediunidade, a qualidade, né, mediúnica, para uma incorporação específica, para um trabalho específico, e para o outro é assistência, ajudar, participar, ajudar a conduzir, que é tão importante quanto a possessão. E temos que lembrar, minha filha, temos que lembrar, pessoal, a importância de um cambono, a importância de quem bate palma, a importância de quem dança na roda é muito grande. É muito grande. Vamos respeitar mais aqueles que estão ali servindo o mundo espiritual, se ajudando e ajudando, para que se possa celebrar uma religião, independente de ser da Umbanda, da Quimbanda ou do próprio africanismo. Verdade, pai. Então, pai, eu gostaria, a gente usa uma palavra, uma expressão muito forte dentro do africanismo, que é a palavra Oxel. Eu gostaria que o senhor falasse qual o significado dessa palavra. Minha filha, essa palavra tem uma grafia. Ela pode ser também dita como axé-ó. Axé é tudo que representa, é tudo aquilo que representa as coisas positivas, os fundamentos, os preceitos dentro do africanismo. Então nós dizemos que os orins, o canto é um axé. Nós dizemos que a bênção do orixá é um axé. Nós dizemos que acordar e poder dormir, principalmente no inverno aquecidos, é um axé, que o orixá nos abençoa. Nós podemos dizer que a comida do santo é um axé. Quando se usa essa expressão, o axé, ó, está se dizendo, sim, se enfatizando a importância que está se dando aquilo. A importância que está se dando a uma palavra de carinho, a uma comida que está sendo servida, a uma música, que alguns entendem como música, e para nós são axés ou orins, que são entoados. Então nós usamos a expressão, Oxel, que assim seja. Obrigado, gratidão, recebo e agradeço por esta bênção. Oxel, agradeço esta palavra de conforto. Oxel, que nunca nos falte o alimento sagrado. Estamos enfatizando a palavra axé, que representa tantas coisas dentro dos preceitos africanistas. O ó, ele representa enfatização, certeza. Não há dúvida do que aquilo vai se realizar. Não há dúvida daquilo que está sendo feito. Não há dúvida da bênção que está se recebendo. Então, Oxel, axé-ó, é palavra que representa tantas coisas poderosas dentro da nossa religião.
Tanto a gente dizia sempre, né, minha filha? Axé, axé para todos, oxéu. Que nós possamos sim ter a certeza que a bênção vai acontecer, que a palavra que foi dita, escutada, vai nos trazer a revelação e o aprendizado. E é isso. Então, pessoal, chega ao fim mais um dos nossos programas, Batuque Seus Encantos e Rituais. Eu gostaria de frisar a todos que tiverem interesse de assistir os nossos outros programas, ele está lá na nossa página no YouTube, Batuque Seus Encantos e Rituais, onde ali também tem os orins aos orixás, certo? Então, eu despeço hoje com muito axé, como o pai falou, né? Desejando uma boa noite a todos e até o nosso próximo programa. Pessoal, eu quero daqui dar o meu beijo para o Bruno, lá de Santa Maria, Maria Reis Santos, Ana Lúcia Magalhães, sempre presente, grande abraço, e falar sempre, Umbanda, pessoal, a Umbanda, nós temos dentro dela um trabalho, uma prática religiosa, do qual os caboclos vêm à terra para abençoar, para trazer orientação, para trazer esclarecimento, dissertação, discernimento, cura do corpo energético, cura do corpo espiritual, cura do corpo físico. Umbanda, ela é humildade, uma coisa simples, mas tem muita força, tem muita energia. A Umbanda, quando o preto velho vem à terra, ele nos traz a sua sabedoria, ele nos traz o entendimento do perdão, porque muitos pretos velhos, embora não tendo passado por senzalas, eles reconhecem a dor que é a escravidão, eles reconhecem a dor que é viver preso, tolhido da liberdade, mas mesmo assim, dentro das terreiras de Umbanda, o terreiro de Umbanda, essas entidades vêm para nos trazer o amor, para nos trazer o conforto, para nos trazer a saúde, através das suas benzeduras, nos aconselhando. Essas entidades merecem respeito e carinho. Umbanda merece respeito. Muitas vezes se esquecem que o Exu, a Pombagira, são entidades maravilhosas, são entidades que despertam o que ali está parado, auxiliando a despertar seres que estavam na inércia, para poder evoluir. Mas é o caboclo, é a cabocla, é o preto velho, que conduzem esses seres, que levam e encaminham esses seres para o mundo espiritual. Porque o papel do Exu é despertar. Se as pessoas apenas despertam na sua caminhada, na sua vida, elas não vão alcançar a orientação necessária, o encaminhamento necessário e a dissertação do que é certo e errado, porque elas apenas aprenderam a despertar o que estava parado. E para que nós possamos encontrar resultado, o que foi despertado tem que ser orientado, tem que ser canalizado, tem que ser conduzido, para que o efeito, para que o resultado aconteça. Então, na noite de hoje, eu quero levar uma mensagem dos pretos velhos a todos vocês, de muito amor, de muita esperança, de muita fé. Estamos vivendo um momento delicado, onde nós temos aí mais um ano, onde nós tivemos acometidos por este aprendizado, que foi a pandemia. Aprendizado esse que é a nossa responsabilidade, é a nossa obrigação de ter empatia pelo outro, a nossa responsabilidade com o outro. Porque quando o outro adoece, nós adoecemos junto. Quando a dor do outro acontece, a nossa dor, ela vai acontecer junto. Então, que o preto velho, os pretos velhos, possam levar a cada lar as suas bênçãos de empatia, de amor, de respeito, de solidariedade. E que a Umbanda, que é essa religião tão rica e abandonada muitas vezes, desprezada, aonde esquecem que é uma religião indígena. Ela não existiu apenas aqui no Brasil. Ela existe no Brasil, na Bolívia, na Venezuela, no Equador, no Chile, nas Américas, porque é uma religião indígena e merece este respeito.
não ser tratada apenas como uma forma de expressão religiosa. É uma religião que merece nosso respeito. Então, a todos vocês, nesta noite de quinta-feira, levem muita força, muita energia, muitas bênçãos do povo das almas, da mãe Nanã, do pai Abaloaê, do pai Oxalá, e que os pretos velhos enriqueçam a sua caminhada, a sua jornada, com amor, esperança e fé. A todos vocês, uma boa noite. Muito obrigado por estarem conosco nas quintas-feiras. Lembrando, nós temos VT Produções, uma empresa que leva a vocês esse nosso carinho. Uma empresa que estamos juntos para levar para vocês o que tem de melhor, com a sua responsabilidade, com o seu profissionalismo. Cobertura de eventos, palestras, casamentos, aniversários, formaturas. VT Produções, pessoal. Ética e responsabilidade. Que o grande Pai Ogum, eu sempre digo, que rege as quintas-feiras, leve a todos vocês otimismo, certeza, determinação e confiança. Boa noite a todos. Colofé Olorum, Olorum Colofé, Batuque, seus encantos e rituais. Caô cabecile, molo xirei, mojibal. Caô cabecile, molo xirei, mojibal. Molo xirei, mojibal. Caô cabecile, molo xirei, mojibal. Elo, elo, ilo, belo, que o. Aí segue noia. Elo, elo, ilo, belo, que o. Aí segue noia. Elo, elo, ilo, belo, que o. Aí segue noia. Elo, elo, ilo, belo, que o. Aí segue noia. Caô, Cabecile, caô, cabecile, Xangô, cabecile. Emolo, xirei, mojibal. Caô cabecile, molo xirei, mojibal. Molo xirei, mojibal. Caô cabecile, molo xirei, mojibal. Molo, nincaô.